Olá, nós vamos fazer aqui, então, uma apresentação dentro desta temática a respeito de divulgação científica. Portanto, nós vamos falar alguma coisa a respeito de storytelling e eu vou iniciar comentando a respeito de narrativa ou narrativas. Então, quando a gente pensa na palavra narrativa, a gente vê que é uma palavra muito usada, muito falada hoje em dia pela mídia, né? E nós podemos usar essa palavra no sentido amplo do termo, quase que servindo para qualquer tipo de texto. E já a narrativa, num sentido mais restrito, mais associado a essa ideia do storytelling, é uma sequência de tal forma que tem começo, meio e fim, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, então. Então, dentro da narratologia, que é uma área que, dentro desse estudo a respeito de linguagens, que estuda mais as narrativas propriamente ditas, então nós temos aqui, por exemplo, esta explicação do que é a narrativa, né? Então, a narrativa é o recontar de um ou mais eventos reais ou fictícios que são comunicados por um ou mais narradores a um ou mais ouvintes. Então, as narrativas mais antigas eram aquelas em que aqueles vigias da noite ficavam em volta das fogueiras e contando um para o outro aqueles fatos, aquelas histórias a respeito do que aconteceu durante o dia, aventuras, né? Lendas. Muito bem. E aqui nós nos detemos para pensar um pouco a respeito desses termos, essas palavras em português, história e história. Já há algumas décadas, nós em português não podemos usar esse história sem H, que está aqui colocado aqui com aspas, né? Eventualmente tem itálico, mas nós não podemos mais, digamos, oficialmente usar esse história com E diferente do história com H. Mas em inglês continua sendo assim e se presta a um entendimento de diferentes formas de história, né? Então, nós temos aqui a história com H, history, é esta história do Império Romano, onde temos aqui o Imperador Augusto, o Coliseu, etc., né? É aquela matéria com aquele nome história, né? Que se tem aulas e tudo, né? Já a história com E, que corresponde ao story, em inglês story, né? São estas histórias do storytelling, dessa forma de narrativa, onde nós temos, por exemplo, a história da Branca de Neve, ou as histórias do Chico Bento, e aqui nós vemos estes dizeres que são comuns em inícios de filmes, baseado numa história verdadeira, based on a true story. Então, vocês vejam que quando fala história verdadeira, já está falando história com E, o que já não é mais aquela história lá do Império Romano, etc. E quando fala baseado, também está querendo dizer que é uma recontagem, como foi falado lá naquela definição, o recontar, né? Então, cada vez que uma pessoa assiste um filme, lê um livro, ouve uma história, ela dentro de si, ela reconta essa história, ela recria numa espécie de uma outra história, né? Então, isso são itens que fazem parte dessa noção de narrativa. E dentro da narrativa, pegando assim uma linha
mais central, né? Digamos que aquilo que é chamado em português ou de intriga ou de trama da história é a linha dos incidentes principais que constituem a estrutura. Essa estrutura é caracterizada ou por esse chamado arco dramático de Aristóteles ou por esta chamada pirâmide de Freytag. A gente já mostra, não tem mistério em relação a isso, já vou mostrar. Então, os incidentes principais, digamos que alguém vai contar um filme para uma outra pessoa, vai contar o que vai acontecendo no transcorrer do filme, em vez de entrar em detalhes a respeito do cenário, de quem estava ali ao lado, mas de maneira, digamos, secundária. Então, em geral, fica-se mais ali nos personagens principais. Então, digamos que a intriga ou trama é essa linha central, o enredo, né? Então, bom, como é que é essa história do Aristóteles em relação a esses itens? Ele, na obra dele chamada Poética, que ele fez essas colocações, essas descrições que acabaram ficando em termos de entendimento das narrativas. Então, a fábula, ele quer dizer que é o enredo propriamente dito, é um pouco diferente do nome que nós, depois em português, tomamos de fábula, com uma espécie de conto fantástico, né? Os caracteres correspondem às personagens, né? Lembrando que personagem é uma palavra feminina, porque vem de persona, pessoa, né? Então, é a personagem. O que ele chama de elocução é o determinado tipo de linguagem ou de fala. Você pode ter uma apresentação, que eu estou falando porque ele fala em teatro muitas vezes, né? Mas um livro, uma narrativa que pode usar uma linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia, uma linguagem comum, como pode usar uma linguagem mais rebuscada ou uma linguagem regional. Isso tudo diz respeito à elocução. O pensamento, o que ele chama de pensamento, digamos que é a espécie de tema a respeito do o que está querendo ser passado através da narrativa, através dessa história, através dessa story, né? Qual o sentido disso, né? E aquilo que ele chama de espetáculo ou canto, como eu disse, ele muitas vezes se refere ao teatro grego, porque para os gregos o teatro era bastante importante, né? Então, isso equivale a uma espécie de representação. A representação pode corresponder a uma representação teatral a respeito de uma narrativa, a respeito de um livro, de um conto, né? Mas também pode ser aquela representação imagética, em imagens que a pessoa vai fazendo dentro de si, se ela está lendo um livro, por exemplo. Se ela está lendo um filme, ela já está vendo a representação sendo feita ali naquele filme. Já quando falamos esta pirâmide de Freytag, então, o Gustav Freytag, A Técnica do Drama, ele fez uma coisa que também corresponde, de alguma forma, a alguns desses itens aí do Aristóteles, mas digamos que é no transcorrer do tempo. Então, nessas narrativas em geral, a gente tem inicialmente uma exposição. O que quer dizer essa exposição? É lá a apresentação das personagens, do cenário, da época, em geral tem esse início de uma história, né? Depois, esse incidente causal, principal, inicial, né, que provoca a história. Se tem uma história a respeito de um crime, em geral é o próprio acontecimento do crime, mas às vezes, eu estou dizendo isso porque isso é uma coisa relativamente comum, né? Essas histórias relacionadas com crimes, nas séries e tudo. Mas, eventualmente, pode haver algum outro, e, em geral, nas histórias, tem este evento que vai desencadeando o transcorrer do enredo. Aí nós vemos uma ascensão na ação, onde vão surgindo aquelas
diversas coisas que parece que vão até complicando ali a narrativa, vão dando uma espécie de um colorido ali para a narrativa, vão atraindo a atenção até do leitor, de quem está ouvindo a narrativa, por isso que ele chama até aqui mesmo de complicação, né? Isso vai atingir um determinado clímax, um ápice. Em geral, tem aquele ponto principal e depois vai se desenvolvendo o resto da história, já numa espécie de reversão, numa espécie de queda da ação, na medida em que vão se resolvendo os itens da trama até atingir uma resolução e uma espécie de desfecho. Às vezes é colocado como epílogo, ou é o último capítulo, é o fim, é a resolução, é o fechamento, né? É como se o autor fizesse uma espécie até, eventualmente, uma despedida ali dos seus leitores ou de quem está assistindo. Então, basicamente, é isso o que eu vou falar inicialmente. A seguir, vocês vão ficar, então, com o professor Sérgio Andrade, que é formado em farmacêutica pela USP, fez pós-graduação também em vários temas, incluindo correlatos a essa questão do storytelling. Construir um filme, um desenho, pode levar, às vezes, anos. Mas tudo começa com uma história. E aqui, hoje, eu quero conversar com vocês sobre storytelling, ou narração de histórias, ou contação de histórias, com o objetivo de emprestar algumas técnicas que essa ferramenta utiliza para o nosso dia a dia como profissional de saúde. Meu nome é Sérgio Andrade, sou farmacêutico, trabalhei muito tempo na indústria farmacêutica, atualmente sou professor de marketing na École de Management Leonardo de Vinci, em Paris. Também sou professor adjunto na Schema Business School e professor da disciplina de Global Marketing Management na Montpellier Business School. Fui gentilmente convidado pelo professor Afonso para falar sobre esse tema, storytelling, porque, afinal, como profissionais de saúde, estamos sempre diante dos pacientes, diante das pessoas, e muitas vezes nós temos aqui um desafio de entender o que realmente essas pessoas precisam, haja visto muitas vezes a dificuldade delas contarem as suas histórias para nós. Na verdade, o que nós precisamos é que a gente ajude essas pessoas a entregar as suas histórias de forma que tenha significado e, então, a gente ajudá-las a contarem uma história. Isso também serve para nós, enquanto profissionais de saúde, como palestrantes, muitas vezes que somos, diante de uma audiência, por exemplo, quando as pessoas estão num congresso, na verdade, o que elas querem do palestrante é: conte-nos uma história que vai muito além dos dados clínicos, vai muito além das suas observações em relação a estudos clínicos publicados, mas elas querem saber também: conte-nos uma história. E a mesma coisa quando nós estamos diante de um paciente, o que nós queremos é: conte-nos a sua história. Quando pensamos aqui na anamnese, o que a gente quer saber é: conte a sua história, mas a pergunta é: será que existe uma forma diferente de extrairmos a história desses pacientes, de forma que, então, criemos uma conexão emocional? E é importante, então, aqui estabelecer esse primeiro conceito importante, que storytelling tem o objetivo de contar histórias ou de entregar histórias e narrar histórias de maneira que a gente crie uma conexão emocional com a nossa audiência. Isso serve do ponto de vista do profissional para o paciente, mas o paciente também precisaria aprender e saber que ele precisa criar uma certa conexão emocional quando ele conta a sua história. Porque quando a gente conta a sua história, nós nos envolvemos, nós identificamos que aquela história vai muito além de explosões, vai muito além de uma doença, mas ela fala de um resgate de coisas que nós perdemos por conta de uma doença. Ela vai muito além, por exemplo, de ficção científica, mas ela fala sobre a possibilidade de relacionamentos sem mentira, de um resgate de um relacionamento de um pai com um filho. Porque, no fim do dia, todos nós somos contadores de história. A narração de histórias está presente na humanidade provavelmente desde o primeiro momento onde o ser humano adquiriu a linguagem, e aí, então, essa habilidade vem sendo desenvolvida há milhares de anos. Porque nós contamos histórias o tempo todo, e agora com as mídias sociais, todos nós temos cada vez mais contado a nossa história de formas diferentes. E essa aqui é uma história que o meu filho contou quando ele tinha 6 anos, e é uma história, se a gente observar, ele nunca teve aula sobre storytelling, mas existe um padrão nessa história, onde ela tem um início, ela tem um meio, ela tem um fim. Ou seja, ela é simples,
mas ela gera uma conexão com a sua audiência. Então eu quero propor para vocês aqui um primeiro exercício, antes da gente avançar nos conceitos, um primeiro exercício sobre storytelling, que é o seguinte. Quero que você, primeiro, pense numa experiência de vida. Segundo, por que essa experiência vem tão fácil à sua mente? E terceiro, eu quero que você expresse essa sua memória, essa sua experiência. Pode ser verbalmente, pode ser escrevendo ou visualizando através de linhas ou através de figuras. E uma vez feito isso, eu quero que você conte essa sua experiência para alguém. Ok? A gente se vê no próximo módulo. Grande abraço. Olá, como foi o exercício? Você se emocionou, se divertiu, ficou travado, não teve tempo? Enfim, guarde esse exercício, ele é simples, mas ele é poderoso porque ele resgata, como eu falei para vocês, a nossa habilidade de contar histórias. Nós que trabalhamos na área de saúde e o tempo todo estamos contando histórias e também estamos tentando extrair histórias das pessoas, isto é, os nossos pacientes. Para aqueles que dão aula, os professores, o que é importante é que nós temos já um modelo tradicional de contar as nossas histórias e de ouvir as histórias. Quando a gente frequenta um congresso, por exemplo, já existe um modelo já estabelecido, e é um modelo, desculpa a expressão, um modelo talvez antigo, ou modelo tradicional, que tem a sua importância, tem a sua efetividade e vai continuar tendo a sua importância e o seu impacto. No entanto, se a gente olhar para muitos conteúdos que são entregues para nós, são conteúdos que a gente pode encontrar em livros, podemos encontrar na internet, e aí então absorvemos. O que eu quero dizer para vocês também é que esses conteúdos estão presentes nos pacientes e eles têm a sua forma tradicional de poder entregar esses conteúdos. E nós temos o nosso modelo já aprendido nas nossas faculdades, onde tentamos extrair o modelo, tentamos extrair a história. No entanto, é importante lembrarmos que as expectativas paciente e profissional de saúde são diferentes. E aí, então, eu convido vocês a utilizar um novo modelo que é a narração de histórias, o storytelling, para que a gente possa entender e criar a conexão emocional que nós falamos no começo. Então, o convite, na verdade, é uma mudança no jeito de contar histórias, porque, afinal de contas, o tempo todo estamos contando histórias, o tempo todo estamos tentando extrair histórias das pessoas. E é necessário uma pitada, uma dose de ousadia para que a gente possa sair desse modelo convencional e tradicional para um novo modelo. De acordo com um artigo publicado na The New York Times, a tendência é ficar como está. Um profissional de saúde comenta aqui sobre a importância dos dados, evidentemente, mas ele fala sobre a importância de usar o storytelling. Mas no final desse artigo ele traz uma discussão onde a tendência é ficar como está. Então, depois de a gente participar de um treinamento como esse de storytelling, a tendência é continuar praticando os mesmos modelos. Por isso que é importante o tempo todo a gente utilizar das técnicas que eu vou postar aqui para vocês. As histórias elas vão muito mais além de estudos clínicos, uso de tratamento, de produto, de conduta clínica, de caso clínico. E, de acordo com um artigo publicado em 2019, onde foram avaliados os estudantes do último ano de medicina da Imperial College de Londres, os alunos desse último ano ouviram jovens médicos contarem histórias de erros médicos e quanto aquilo impactou na vida dos pacientes, e 94% desses alunos disseram que se sentiram impactados e que isso impactaria na sua conduta médica, e 96% disseram que aprenderam com o erro desses jovens médicos. Porque, de acordo com Jeremy Brunner, o storytelling aumenta em 20 vezes a capacidade de lembrar dessas histórias no futuro. Então, vocês podem utilizar, o storytelling está disponível em vários canais, o TED, por exemplo, vocês podem encontrar várias técnicas, aqui eu vou apresentar uma delas, só que no fim do dia o desafio é nós entregarmos as nossas histórias com credibilidade, de forma inovadora, que gere interesse e gere o que nós chamamos de engajamento com a nossa audiência, com o nosso paciente. E isso acontece, de novo, não através da conexão com o córtex pré-frontal, conversando racional para racional, mas é importante ter uma conexão emocional, utilizando o sistema límbico das pessoas. E eu quero propor para vocês aqui um exercício. Número 1, pense em 3 filmes que você traria com você, que você gosta. Segundo, por que você se conecta a essas 3 histórias e encontre pelo menos uma razão para cada um desses filmes, e cada um pode ser um desenho também, para cada um desses desenhos. E, finalmente, o que esses filmes ou desenhos têm em comum e em que eles são diferentes. A gente se encontra
no próximo módulo. Tchau, tchau, pessoal. Como foi o exercício? Teve tempo de fazer? Espero que vocês tenham identificado quais são os padrões que fazem vocês gostarem ou não gostarem de filmes, de desenhos, ou qualquer outra história. Porque, como eu tenho falado para vocês, existem coisas muito comuns e alinhadas nas suas preferências. E hoje eu vou contar para vocês qual é a estrutura e que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, quais são esses padrões. Esses padrões, então, ele foi revelado pela primeira vez por Joseph Campbell, quando ele publicou o seu livro O Herói de Mil Faces, em 1949. Não é um conceito novo, como eu já falo, né? Na verdade, ele é um antropólogo e estudou muito esse assunto. Outras pessoas já falavam sobre o monomito, por exemplo, mas foi ele que acabou trazendo o conceito da jornada do herói, que vocês podem identificar aqui nesse diagrama, onde o objetivo do herói, representando o ser humano, é partir de um mundo comum para um mundo especial. Na verdade, a jornada do herói de Joseph Campbell, ela se baseia no conceito de Jung, dos arquétipos, e também se utiliza nas forças inconscientes da concepção freudiana, e também ele junta, né, ele mistura a estruturação dos ritos de passagem de Arnold van Gennep. Então, misturando tudo isso, ele acabou criando esse ciclo que é chamado Jornada do Herói. E aí ele estudou e percebeu que os mitos e histórias de diferentes culturas, de diferentes momentos da humanidade, elas seguem um padrão que é identificado aqui, que vai do status quo, né, até um ponto importante de crise, o seu retorno, e depois voltando ao ponto inicial e dando sequência à sua vida. Então, o que nessa proposta do Joseph Campbell, o que eu quero trazer para vocês aqui, tanto o momento que você conta a sua história, quanto também o momento que você, como profissional de saúde, tenta tirar a história do paciente, eu sugiro a gente utilizar esse padrão. Então, você imagina aqui, por exemplo, a chamada para a aventura, o paciente está diante de você e você quer que ele conte a história. Então, normalmente o paciente já chega aqui no momento da crise, mas no exercício de anamnese, né, que eu quero mostrar para vocês daqui a pouco, no exercício de anamnese, se a gente fizer pequenas alterações, quando conversando com o paciente, a gente pode trazê-lo para o momento onde que começou a aventura dele, onde que ele procurou ajuda, foi na internet, foi no Google, foi com os amigos, tentou automedicação, medicação caseira, que é a partida dele para a resolução do problema, tentou várias formas, não conseguiu, se aproximou de outras formas, não conseguiu, de repente teve a crise, procurou você como profissional, e aí você como profissional entrega o tesouro. O tesouro pode ser uma nova conduta de vida, um medicamento, um tratamento, uma cirurgia, um procedimento, terapias, seja se você for um psicólogo, sessões de fisioterapia, seja lá o que for, e aí finalmente o paciente tem um resultado esperado, começa a mudar e melhorar sua qualidade de vida e parte então agora para uma vida nova. Olha só, e aí tem porque ele tem a solução. Perceba aqui que na jornada de herói, o herói não é você, profissional da saúde. O herói sempre será o nosso paciente, ou o paciente. Sempre será a pessoa que te procura. Nós somos o mentor, nós somos o agente que entrega o tesouro para eles, mas não somos o herói. O herói é o paciente. Ele é que tem que contar a nossa história. Se você for um palestrante, é a mesma coisa. Imagine que você está contando a história, você não é o herói. Né? O herói pode ser o paciente, o herói pode ser o estudo clínico, o herói pode ser outras coisas. Você é o contador dessa história. E aí, então, eu trago aqui para vocês, eu quero apresentar um novo padrão na contação, na narração de histórias, que é mudando o foco da doença para o paciente. Na anamnese, que vocês já conhecem muito bem e utilizam há anos, tem aqui do processo, todo o processo, desde a identificação até a mudança de hábitos de vida, e eu sugiro pequenas alterações aqui, onde vocês veem que, por exemplo, ao invés de nós investigarmos e focarmos só na queixa principal, vamos focar na emoção do paciente. Ao invés de focarmos apenas na história da doença atual, vamos focar nos desejos do paciente que ele perdeu por conta da doença. E, consequentemente, ao invés de falar de história familiar, vamos olhar e pensar também nos sonhos que esse paciente tem, porque ele quer continuar caminhando com a sua vida. Então, ao invés de pensar apenas nos hábitos de vida, vamos identificar quais foram as atividades interrompidas e os sonhos que ele acha agora que são inalcançáveis por conta da sua condição. E no momento, então, que a gente vai extraindo isso dele, a gente vai aumentar o nível de engajamento dele dentro do tratamento. Então, quero propor um exercício para vocês. Na verdade, são duas etapas. Né? Primeiro, construa a sua jornada. Construa essa jornada, como eu contei para vocês aqui, rapidamente, sob a perspectiva do paciente. E depois construa uma jornada como essa aqui, sob a sua perspectiva,
fazendo as perguntas certas para que o paciente possa apresentar uma jornada como essa. Como foi o último exercício? Um pouquinho mais de trabalho, mais desafiador. Mas eu te recomendo pegar um pedaço de papel e fazer isso todas as vezes que você tiver um tempinho, para que você, desenhando sobre a sua perspectiva e sobre a perspectiva do paciente, para que você possa internalizar esse padrão, esse mapa, e adaptando ao seu dia a dia, você contar melhores histórias e também extrair melhores histórias dos pacientes, porque é importante que ela tenha um início, mostrar que algo acontece, que ela tenha fim. Então, veja que de uma forma simples, a gente vai conseguir estabelecer um padrão. E lembre-se que o herói da história sempre será o paciente. E eu quero adicionar um ingrediente aqui final para vocês, que é essa pergunta, e se? É a partir dessa pergunta é que os produtores de filmes, de desenhos, conseguem trazer produções maravilhosas para nós. E se houvesse vida em outro planeta? E se os desenhos virassem realidade? E se houvesse piratas engraçados? E se houvesse tantas outras coisas? E da mesma forma a gente pode perguntar isso sobre o ponto de vista dos pacientes. E se o paciente fosse curado? E se o paciente fosse restabelecido? E se o paciente voltasse a caminhar pela praia? E se o paciente voltasse a andar com a família? E se o paciente voltasse a estudar? E se o paciente pudesse engravidar? E tantos outros ECs. E esses ECs, eles podem ser fatores, pode ser uma pergunta poderosa para ajudar a gente a extrair as histórias e também depois contar histórias de pacientes quando estivermos diante de audiências onde nós queremos compartilhar, dar aulas, ministrar palestras, ou seja lá o que for. Porque uma vez que a gente consegue utilizar esse padrão do Joseph Campbell, da jornada do herói, certamente o nível de engajamento com a nossa audiência vai aumentar muito. E aqui o padrão que a gente já conhece desde a nossa infância, do ser da vez até a moral da história, funciona aqui para nós também. Tudo é uma questão de você adaptar o seu estilo, a sua forma de comunicação, porque no fim do dia, o storytelling na área de saúde, na educação médica, na educação de enfermeiro, na educação de farmacêuticos, na educação de fisioterapeutas e tantos outros profissionais de saúde, ela ajuda a resgatar essa relação profissional de saúde e paciente e coloca de lado essa relação profissional de saúde e doença, que muitas vezes a gente acaba sendo habituado. Então, trata-se de uma interação humana, trata-se de despertar a capacidade que nós temos de ver o outro e vice-versa, né? Então, e a partir desse momento nós buscarmos o alívio do sofrimento, permitir com que as pessoas retornem às suas atividades, permitir com que as pessoas possam voltar a sonhar, a buscar os seus planos, buscar os seus objetivos, trazer cura para essas pessoas. O storytelling adaptado ao contexto da saúde, ele ajuda a mostrar também falhas ao longo das decisões, falhas ao longo do processo de restabelecer a vida para as pessoas, falhas ao longo do processo de tomadas de decisão, quando a gente vai contar. Então é importante seguir o padrão ali da aventura, né, quando a gente se identifica com o paciente, a crise que a gente vive nos momentos de decisão, quais foram os tesouros utilizados, quem foi o mentor pode ser uma pessoa, pode ser um dado clínico, seja lá o que for, e aí então a gente consegue se igualar aos outros seres humanos e, consequentemente, criar mais engajamento. Enfim, talvez contando histórias, os speakers, os professores, os profissionais de saúde consiga se envolver mais com as histórias das outras pessoas, seja da audiência ou no nosso contexto aqui de atendimento, se envolver com as histórias dos pacientes e então tomarmos decisões ainda melhores e criar uma relação melhor, esse vínculo paciente e profissional de saúde, para que então a gente possa ter um resultado esperado, que é, sob o ponto de vista do paciente, ele voltar às suas atividades, voltar à sua vida relativamente normal, voltar a viver os seus sonhos, a buscar os seus sonhos, e para nós também o resultado é a satisfação profissional de aliviarmos a dor, de trazermos cura, de restabelecermos a vida. O storytelling tem sim essa capacidade e é uma ferramenta importante e que ela possa se somar ao seu dia a dia. Como vocês já devem ter percebido, o storytelling ou a narração de histórias está presente em vários momentos da nossa vida e faz parte da humanidade há milhares de anos, mas ela se faz presente cada vez mais, especialmente com a chegada das mídias sociais.
Quero deixar aqui para vocês os meus contatos, o meu WhatsApp, o meu e-mail, está à disposição e eu adoraria receber as suas histórias, seja sob o ponto de vista de você contando a sua história, seja uma ministração de conteúdo, de uma palestra, de uma aula, de várias aulas para uma audiência, ou seja conversando com o seu paciente, ou um pouco mais desafiador, você ajudando o paciente a contar as suas histórias, extraindo dele a sua história do ponto de vista de jornada de herói que ele é, e então oferecendo o tesouro e alcançando resultados. Se você tiver alguma dificuldade para poder construir essa jornada, também pode me mandar mensagem, eu teria o maior prazer em ajudá-lo. Um grande abraço e espero vê-los algum dia. Tchau, tchau.